Acho que já foi. Bom, sejam bem-vindos ao segundo episódio alfa do Coders Podcast. Mais uma vez, se você está procurando um bom podcast sobre tecnologia, continue procurando, porque esse podcast é a última coisa que você vai ver a tecnologia. Nós vamos conversar sobre o dia a dia do programador, sobre sua história de trabalho e quem é que está por trás dos sistemas que você utiliza no seu dia a dia. Hoje eu vou estar aqui, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou o host, meu nome é Ramon Pereira, eu vou estar aqui com nossos convidados. Dessa vez, mais uma vez, vai estar só a equipe fixa do programa, que são os nossos hosts, e a gente vai bater um papo mais para testar mais uma vez a infra, ver se vai tudo funcionar, devido aos problemas que a gente teve da última transmissão. E, bom, basicamente é isso. Enquanto eu vou conversando besteira aqui com vocês, vou tomar aqui mais uma cervejinha, dessa vez anortada, é uma cerveja aqui do Porto. Bom, eu já provei uma cerveja muito boa, recomendo quem conseguir aí, talvez não tenha acesso porque é uma cerveja local aqui, mas até onde eu sei ela é exportada, não sei até onde. E, bom, é isso, vou chamar os nossos colegas aqui. Primeiro chega aí, Lamounier. Yeah. Fala aí. Que foi isso, velho? Caralho. Até ele parou e pensou na vida dele agora quando ele fez. Ele é descolado, pô, ele é descolado. Sou hippie. É isso que os jovens fazem hoje em dia, pô. Jovem. O mundo vai se acabar em jovem, meu. Bom, e aí? Já apareceu aí. E aí, Aquiles, beleza? Beleza. Eu não tenho nenhuma saudação especial, não. E tô com um problema com a cerveja. Vou reclamar. A cerveja veio errada. Mandei. Mas tá dando certo. Que porra é essa? Tem uma flor, velho, em cima da tua cerveja aí. Acho que é o abridor, né? Hã? É o abridor, Pô, porque eu tive preguiça de tirar. Bom, caraca. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. A gente tem 3 programadores aqui e sempre surgem histórias interessantes. E a gente pensou um pouco aqui, vamos falar um pouquinho sobre entrevistas e coisas interessantes que já aconteceram em entrevistas. No último episódio, eu comentei sobre minha primeira entrevista, né? Que o entrevistador perguntou qual é o meu principal defeito, eu disse que eu era preguiçoso. Então, isso é o mínimo que vai aparecer por aqui. Eu acho que vai ter muita história interessante. Alguém se habilita aí a conversar sobre uma entrevista que deu super certo ou que deu super errado? Vai, amor. Achei que tu ia puxar, pô. Tu sugeriu o tema aí. Acho que assim... Eu já fiz muita entrevista na minha vida. Muita mesmo, assim. Eu sou... de lugares que eu já trabalhei, eu sou bastante rodado. E fora, tipo, pra cada lugar que eu trabalhei, eu não trabalhei em mais uns 10, né, pra cada um dos períodos que eu tava passando. Acho que eu lembro uma de cabeça aqui que eu... Até assim, não foi bem uma situação que deu muito errado, mas eu achei bem curioso como eles fizeram, porque assim, o processo normal, né? Fiz a entrevista com o recrutador e tal, passaram um desafio. Na época eu tinha mais paciência com desafios, hoje em dia eu não tenho tantas, mas fiz o desafio, mandei para eles, submetiram, era uma aplicaçãozinha que implementava uma API de futebol. Então eu me interessei por causa disso. Basicamente o cara montava lá consumia uma API lá e montava uma tabela de campeonatos e tal. O cara passava no parâmetro lá qual era o campeonato e você retornava lá uma interfacezinha e tal. E aí eu fiz, mandei para eles e quando assim eles me mandaram um e-mail, até gostei porque tinha um feedback bem claro assim e tal, de algumas coisas que eles acharam que eu poderia ter melhorado. Beleza, né? Até aí tudo ótimo, processo rolando bacana e tal. Marcaram uma entrevista para conhecer um pouco mais sobre mim, eu defender o meu código. E aí, quando eu tava lá rolando,
depois que a gente conversou bastante e tal, aí eles disseram, ó, beleza, a gente tem aqui uma política para trazer pessoas para trabalhar na nossa empresa, porque a gente não sabe se você vai se dar bem, né? Vai ser um match aqui com nossa cultura e tal, então a gente pede que as pessoas venham. Teste do sofá. Não, então, vem aqui para nossa empresa, que ficava em Florianópolis. Isso fica basicamente do outro lado do país, para quem não é do Brasil. A empresa ficava em Florianópolis, tal, e você tem que vem aqui para Florianópolis, passa aqui 3 dias com a gente, tudo por sua conta. Você vai pagar a passagem, você vai pagar a hospedagem, você vai pagar todos os seus custos. E se a gente gostar de você, se for um match, aí a gente ressarce. Aí eu Caramba, que furado. parei velho. assim, eu disse, "Pera, deixa eu ver se eu entender. Vocês querem que eu gaste aí, sei lá, um absurdo de dinheiro para ir para o outro lado do país, para ver se vai dar certo de trabalhar com vocês. E aí, se der certo, vocês vão pagar. Eu acho que não, mas aí assim, na hora, não, beleza, tudo certo, tal. Eles, a gente te dá um ok aí se você passou para a próxima etapa, que seria essa imersão, e tal, a gente volta a falar com você. Aí eu já meio que saí, tá, beleza, sucesso aí para vocês. E aí, passou uns dias, tal, não sei o que, e eu recebi um e-mail deles dizendo que a gente reavaliou aqui e viu que você não, a gente vai continuar com outros profissionais, porque a gente viu que não deu muito, assim, o perfil não casou muito e tal. Eu, como é que é? Não são vocês que não me querem, eu que não quero vocês. Não é assim. Orgulhoso você, viu? Agora quem não quer sou eu. Não é assim, não. Não tem essa, não, de vocês me rejeitar, não. Eu que me queiram aí para eu poder rejeitar vocês. Aí. Assim, acho que eu já passei por algumas dessas, né? De, tipo, nem tava querendo tanto, e aí depois recebi um não e fiquei com orgulhinho. Acho que da cabeça, assim, a história que eu lembro, a primeira que veio na mente aí, com vocês aí. Eu particularmente, como a gente estava até conversando antes, eu não tenho tantas experiências de entrevista. Passei basicamente minha carreira inteira foi na mesma empresa, então eu fiz pouca coisa. Não que nesse meio tempo eu não tenha feito algumas, mas assim, nada muito complexo. O mais interessante foi que, exatamente nessa última, né, que é onde eu estou agora, cara, eu acho que eu sou o rei do vacilo, porque eu peguei a primeira etapa era uma prova, né? Eles mandaram lá uma prova e fui respondendo aparentemente tudo muito fácil, tudo muito simples, eu já tava, passei. Peguei a última questão, era para implementar uma árvore binária. Eu disse, isso aí quem não faz? Eu não fiz. E aí, na minha cabeça, eu fiquei, essa é a principal questão da prova. E eu não fiz. Ou seja, eu não passei. Não tem condições de eu ter passado se eu não conseguir acertar a principal questão da prova. É uma prova para desenvolvedor e a única questão que tinha para você fazer código era essa e eu não passei. E eu não fiz, né? E aí, já tava triste e tal. Aí a menina veio, falou comigo, disse, passou. Caraca, como eu passei? Aí ela fez, tem algum problema se eu mandar um segundo teste com algumas questões específicas de Spring? Aí eu, beleza. Esse tipo, o teste tinha umas 70 questões. Aí eu, não, beleza, tranquilo, pode mandar. Eu peguei o teste, comecei a responder, era exatamente o mesmo teste anterior. Aí eu passando, eu disse, não, velho, não tem condições. Acho que ela mandou o teste errado, e já estava quase desistindo de fazer quando eu achei 3 questões de Spring. Aí respondi as 3 questões de Spring e qual era a última? De novo a árvore. E o que aconteceu? Mais uma vez eu não consegui fazer. Era para fazer na mão? Como era para fazer? Basicamente era tipo, tinha uma janela lá para você fazer o código em Java e ele rodava 2 testes em cima do seu código.
Era um método que você tinha que fazer uma determinada... Eu não lembro exatamente como era que funcionava, mas era inserção... Acho que era alguma coisa de inserção e consulta na árvore. Você tinha que implementar esses dois métodos. E aí tinha que criar a árvore, né? Tipo assim, os dois nós e tal. Sai fazendo a estrutura inteira. E no final eu não fiz. Em nenhuma das duas. Eu não sei como é que eu consegui passar nessa entrevista. Acho que ninguém conseguiu. Nem os caras que estavam fazendo. É uma boa explicação para eu ter passado. Pode ser. Pode ser. É uma boa Eu acho explicação. estranho entrevista, velho. É um negócio que varia muito de um lugar para outro. Varia muito quem está analisando. Às vezes, eu já participei de processo de entrevista que eu estava montando as questões, e aí tinha que ter questão de programação, tinha que ter questão de banco de dados. Aí, a parte de banco de dados e tal, eu falei com o pessoal que era DBA, disse, ó, monta 3 questõezinhas aí para eu colocar junto com as outras que já tinha, que era do que eu conhecia mais, programação, essas coisas. Aí, quando o cara passou para mim, velho, eu olhei para aquilo ali e falei, bicho, isso era para contratar estagiário, pô. Aí eu olhei assim e falei, bicho, eu não consigo responder isso, velho. Eu não consigo. É coisa de, tipo, não era um select, um join, nada disso. Era tipo coisa de dar permissão para o cara, para o usuário e tal, acessar os esquemas lá, fazer umas coisas. Aí eu olhei assim, eu não consigo. Ele disse, não, mas quem sabe o básico de banco de dados sabe isso. Aí a minha reação foi, eu não vou dizer que eu não sei. Eu não vou dizer que. Entendi. Peguei e passei. Ninguém respondeu as 3 questões. E os que responderam, eu colei o texto na internet, era do Stack Overflow, tá ligado? Que alguém pegou e colou igual. Eu contrataria isso aí. Ele tá apto a resolver problemas, né? Eu achei o primeiro requisito aí. Eu tive uma experiência parecida acho que foi na News na época, que pediram para eu bolar um testezinho de SQL. Aí, na verdade, tinha um teste, era só para eu revisar e, né, mandar pro pessoal para ver se estava certo e tal. Aí eu consegui a façanha de errar uma questão lá, uma questão bem simples da montagem do select. Aí até foi Everaldo, ele respondeu dizendo, não tá errado isso aqui. Pelo amor de Deus, né, filho? De banco eu conheço, né? Aí ele mandou a documentação pra mim mostrando que tava errado. Eu acho que esse tipo foi pra frente pra trás aí de uns 3 e-mails aí trocados, até que o superintendente, né, respondeu na thread dizendo, por favor, eu não tenho tempo pra isso não, resolva isso aí. Eu só quero esse negócio. Só quero o teste feito. Não quero mais participar dessa discussão, não. Aí eu tive que eu, como um excelente profissional aí, não consegui responder a uma pergunta simples. Eu tenho muita essa curiosidade, às vezes, de quando estou nas empresas que tem testes, eu gosto de fazer os testes só para ver se eu passaria. E não, Cara, não. eu tenho medo disso, porque assim, agora eu estou numa consultoria aqui, né? E quando eu vim, eu fiz a seleção para consultoria, passei, vim para Portugal, e quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer outras seleções para os clientes da consultoria que eu tô. E aí eu acho que eu participei de 3 seleções e eu fui de 3 níveis diferentes de seleção, né? E assim, para mim a mais tranquila foi a entrevista do lugar que eu tô agora. Cara, eu achei muito boa a entrevista, foi tudo muito tranquilo, uma conversa, foi literalmente uma conversa com o cara lá que é o líder técnico da equipe. E foi uma conversa muito boa, tranquila. Acho que foi no mesmo dia ou no outro dia de manhã já saiu o resultado. E hoje em dia o processo da empresa mudou. Eles têm testes, ele tem uma entrevista que aparentemente é bem mais complexa. E, cara, eu tenho minhas dúvidas se eu passaria hoje para trabalhar no mesmo lugar que eu tô. Inclusive, eu tô meio que participando, ajudando as pessoas da minha consultora para tentar passar na seleção da empresa que eu tô agora.
E, cara, tá difícil lá. Tá difícil. Já teve dois caras que fizeram a seleção e foram, acho que mais de dois. Dois que eu conversei com eles antes e que não passaram no processo, porque um foi reprovado no teste e outro foi reprovado na entrevista com o RH. Então, tipo, eles estão bem mais criteriosos. Eu tenho até receio de se eu passaria nessa entrevista hoje. Precisa, bora fazer uma triagem aqui dentro. Aí chama os caras. Eu tenho medo dessas coisas, velho. Eu tenho medo. Descobri algum impostor aqui. Agora, o interessante é porque a gente trabalha com isso e acaba tendo muito nervosismo na hora dessas coisas. Isso conta muito, velho. Você saber que tá sendo avaliado, às vezes você resolveria aquele problema, mas só de você saber que, eita, o bicho tá. Não vou falar besteira, ou então não. Prefere não fazer do que fazer errado, né? Para não passar vergonha. Cara, eu acho que tem cenários e cenários, sei lá, é estranho. Eu fiz entrevista, tipo, você tá lá fazendo entrevista para dev sênior. Aí o cara chega e pergunta o que é polimorfismo. Ah, velho, na moral. Demora. Demora um pouquinho para lembrar, Na né? moral, velho, foda-se polimorfismo, tá ligado? E outra coisa que dificultou muito aqui no início foi o idioma. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o português, ele não fala o H nunca, véio. Nunca. O H aqui nunca tem som, mesmo em palavras que têm som, aqui em Portugal não tem. Então, por exemplo, sei lá, palavras em inglês, how, aqui é all. Não tem o R. Hello. Hibernate. Não tem nada disso tem R. Nada disso tem o som de R. Tipo assim, aqui Hello. tem o Hard Rock Café. Aqui não é Hard Rock, é Hard Rock. E aí, o que eu me fudi em entrevista foi isso. Aí o cara chegou e... Qual o papel do Hash Code? Do quê? Hash Code? Cara, e eu fiquei tentando entender o que é que o cara tava... Não tô entendendo, Hash Code. Não, pode repetir, por favor? Não, qual o papel do Hash Code? Hash Code? Que porra é Hash Code? Caralho, velho, nunca ouvi falar de Hash Code. Aí ele fez do equals e o hash code. Aí aí quando ele falou equals e hash code, aí deu aquele estalo assim na cabeça. Eu tava participando daquele soletrando lá, né? Utilização numa frase. Daquele soletrando lá do Luciano Huck, né? Não. Eu nunca precisei usar o hashcode. Nunca precisei usar o hashcode. Nem o hashcode. Nem o hashcode, que é do Pokémon, nem o hashcode, que eu não sei de quem é. Aí eu vim olhar aqui qual a importância de implementar o método hashcode. Mas depois eu vejo. Depois vejo. Às vezes é importante, mas vai muito do que você está fazendo, tipo, de qual estrutura você está usando na sua aplicação. 90% das vezes não serve nada. Bom saber. Vamos mandar essa mensagem aí para eu. Qual é assim, o tipo de entrevista, o que vocês consideram a entrevista, o processo seletivo ideal? Cara, passa muito, pelo menos as que eu passei, elas têm um formato muito parecido. Aí o que vai variar é uma ou outra etapa dentro. Mas o que é o processo que a maioria que eu fiz segue? Primeiro chega um cara do RH para falar contigo, aí ele vai falar coisa que nem sempre é psicológico, mas às vezes é mais cultural, só para saber qual a intenção do cara, se o cara... eu acho que é mais uma triagem para ver se o bicho se a pessoa é muito tapada. Se a pessoa for muito tapada, porque o cara pergunta, qual é teu sonho? Eu sinceramente, eu não tenho sonho. Eu queria até ter, mas eu não tenho um sonho assim que eu digo. Eu sei muito bem os objetivos que eu tenho na vida, assim, pelo menos daqui a 2 semanas até lá eu sei tudo. Mas as coisas que tem, seu grande sonho, não sei o quê, eu acho que sonho é sonho e etc. Mas aí tem esse é o nível de pergunta da primeira etapa. A segunda etapa é quando ele diz, esse bicho não é tapado, ele tem algum... Vou mandar ele para o time técnico. Aí vai mudar. Ou a pessoa te encaminha para
questões mesmo, questões de uma prova, tal, que você faz online, algum desafio online, tem umas plataformas. Aí depois, ou ela pede um projeto, que já, o teste, ou o projeto, ou às vezes já vai para outra etapa, que é a entrevista técnica. Aí é o negócio, vai ser a conversa com o cara que é técnico, bababá, e depois aí vai ter o fit cultural. São 3 grandes etapas que eu sempre vejo do mesmo jeito. É o RH conversa, depois é uma parte técnica, aí uma entrevista técnica e depois é um negócio mais psicológico, mais profundo. É para o cara ver se você não é um psicopata, porque o psicopata ele passa na primeira, que ele não é tapado. Mas na outra, aí ele faz um teste. Curiosamente, existe um teste que eu não passei em nenhuma das entrevistas que eu fiz, que é método de... Eu esqueci o nome, mas é uma palavrinha, é um negocinho que tem assim, as perguntas, ó. Qual é a... O que é que as pessoas... O que é que você acha que as pessoas esperam de você na empresa? Aí vai ter lá, características que elas esperam. Aí a segunda etapa é quais são as características que você considera ter. Aí tem lá uma lista com se você é dedicado, se você é criterioso, tem um monte de coisa. E pronto, curiosamente nessas aí eu não passei, eu fiz 3 dessas. Nenhuma das 3 falaram comigo depois. Eu não sei qual é o objetivo dela, vou até pesquisar aqui agora. Acho que descobrimos um potencial psicopata, então, né? Eu nunca duvidei. Pode ser. Eu nunca duvidei disso aí. Eu já fiz um desse, eu fiz um. Acho que. Não sei se era bem o mesmo teste, mas era parecido. Só que tinham várias etapas no mesmo teste que culminava num teste de raciocínio lógico. Que eu acho que deve ter cirurgia cardíaca, que é mais simples do que esse teste de raciocínio lógico. Tipo, eu já vi isso aí também. Eu lembro que eu fiz isso levou acho que uns. Eram uns 40, 50 minutos. Quando terminou, assim, eu tava exausto, eu tava suando, assim, de cansaço mesmo, assim, aquele cansaço físico e mental. Eu fico assim, eu sinceramente me pergunto por que colocar o seu candidato por algo assim, tá ligado? Tipo, o que espera o candidato do outro lado pra você precisar ter um teste de seleção tão árduo assim, tão... Cara, dependendo da empresa, né? Eu acho que isso reflete um pouco do que você vai ver lá dentro, né? Se o cara faz você passar um negócio desse na entrevista, imagina o que é que você vai ter que fazer lá dentro de trabalho, de virar à noite, de levar grito de cliente. Não. Cara, eu acho coisas que a gente conhece, né? Eu já acho que não. Eu acho que quando você... Que não tem relação a quantidade de dificuldade da entrevista com o trabalho em si. Muitas vezes o trabalho é ridiculamente simples, mas a entrevista é mais complexa. O que eu acho é que quando você entra numa empresa que tem mais critérios assim, mais pesados para o cara entrar, a galera que está lá dentro é mais cabeça. Você pode ser um ambiente melhor. É a impressão que eu tenho quando acho que mostra um nível de exigência alto, né? Tipo assim, o que demonstra isso, né? Eles são muito preocupados com o nível técnico de quem vai entrar ali, sei lá. Mas assim, eu já tive experiências com pessoas que tecnicamente eram muito boas, tipo assim, que sabiam muito da teoria, que tinham certificação, e que na hora de resolver um problema os caras não eram bons, e pessoas que eram extremamente capacitadas para resolver problemas, mas que não tinham tanto conhecimento técnico. Então, assim, é uma coisa que é meio... não sei o quanto um valida o outro, sabe? Não sei o quanto que um complementa o outro. Acho que idealmente o perfil ideal seria você ter a pessoa que fosse os dois, né? Que tipo assim, que fosse uma pessoa que tivesse muito conhecimento técnico e que tivesse ali uma capacidade boa de resolver problemas. Acho que talvez esses testes eles visam sei, levantar isso aí. Mas assim, para mim, por exemplo, que tava eu sempre tive muita... É sabido aqui no meio da gente que eu sempre odiei testes. E não os teste que nosso amigo faz aí. Eu também odeio esse tipo de teste. Mas desafios, né? E aí a gente tava
Tipo assim, você trabalhando, você tem uns problemas ali que você tem que resolver durante o dia e ainda tem que estar pensando, passando num processo seletivo de uma empresa e pensando numa coisa extremamente difícil que você vai ter que ou implementar ou resolver para passar naquele processo seletivo. Acho, não sei, assim, chega a ser um pouco cruel às vezes, sabe? Para uma pessoa que tá querendo mudar de empresa, etc. Eu pergunto essa parte assim de qual seria o processo seletivo ideal para vocês, mas porque assim, eu acho que se a gente conseguisse achar esse sweet spot, né, de você Oi? saber medir diretamente, assim, conseguir medir a aptidão do candidato sem precisar estressar ele ao máximo, sem precisar fazer um concurso público, feito algumas empresas têm aí, que você tem que passar por 10 etapas para poder ser contratado. Acho, assim, eu acho isso um pouco pretencioso, sabe? Você ter que fritar uma pessoa a esse nível para poder saber se ele é um bom match para sua empresa. Uhum. Para mim, o Dá melhor pra processo que eu já fiz, como eu estava dizendo, foi o dessa empresa que eu estou hoje. Cara, eu considero ele como sendo ideal, mas óbvio, eu estou falando de um lado mais técnico, né? Eu não estou falando também de um nível de esses processos de RH, até porque eu não sei essa parte de psicologia aí, que pontos eles chegam a avaliar e como eles fazem isso. Para mim, eles respondem perguntas, eles fazem perguntas, eu respondo e, assim, não sei em que é que isso influencia. Tipo, a minha resposta, eles devem ter uma tabelinha lá e dizer, isso aqui é a resposta dos psicopatas, isso aqui é a resposta de pessoa normal. Exatamente. É. Mas, Exatamente. assim, a nível de entrevista técnica, cara, eu considero que a entrevista que eu fiz foi a melhor, porque, basicamente, o cara sentou comigo numa sala e fez, me explica teu currículo. Beleza, ó, participei da empresa tal, tal, tal. E ele ia me fazendo perguntas em cima do que eu tinha feito. Ah, você Uhum. usou o que ali? Eu usei GitLab. Ah, mas por que vocês usaram GitLab? Por que vocês não usaram, por exemplo, Bitbucket? Por que não usaram GitHub? Ah, eu usei por causa disso, disso e disso. E aí, tipo, você consegue saber se o cara está enrolando ou não, se ele conhece das coisas ou não, simplesmente você tendo uma conversa com o cara e questionando sobre o que ele fez, tá ligado? Tipo assim, eu usei no projeto XPTO eu não usei Docker. Por que você não usou Docker? Porque eu tinha uma restrição de whatever na minha infra que não dava para usar Docker. E aí você tem que ter uma resposta para aquela pergunta. Se você tiver uma resposta, significa que você sabe o que você fez. Você não fez algo, sei lá, aleatório sem ter pesquisado antes. Eu usei a ferramenta tal, mas por que você não usou essa outra? Tá ligado? E para mim, essa entrevista eu achei que foi a entrevista mais, vamos dizer assim, mais eficaz a nível de avaliação, porque ele não está fazendo perguntinha besta de definição, ele não precisou ver meu código, mas só o fato de saber o que você, como você chegou a uma determinada conclusão, isso prova o que você conhece da tecnologia ou de determinadas ferramentas. Eu achei, pô, para mim, eu não passei por outra seleção igual. Mas aí tem uma coisa. Se, por exemplo, tirar tudo isso aí de parte técnica, às vezes tem um cara que consegue resolver muita coisa, que o cara é bom. Eita, minha internet tá cortando aí para vocês, não? Não, mas Deu tá uma bem. oscilada aqui. Tá um pouco, tá um pouco. Tá. O que acontece? O cara pode ser muito bom técnico, existe muita gente boa técnica, mas o cara é um boçal. Acontece pra caramba isso. E aí esse cara não consegue trabalhar em equipe. E aí como é que um cara que faz uma entrevista como essa, tu, por exemplo, ele percebe isso? A não ser que ele inclua, né, na entrevista alguma pergunta desse tipo. Mas eu acho mais difícil de detectar. E eu acho que um cara da área da gente não tem tanta facilidade para detectar esse tipo de coisa. É verdade. Não que isso É seja verdade. feito em todo canto, né? E E não que, ainda, tipo, no fim das contas, isso vai ser detectado, mesmo com testes de RH ou etc. Ninguém vai garantir que você vai contratar um cara que não vai ser um completo cuzão, né?
Pior que Até porque tem. cuzão tem em todo canto, né? Eu passei por uma entrevista que era no Gupy. Foi uma das coisas que eu tive que fazer. É uma ferramenta que ela se liga com o LinkedIn e você faz ela fica no meio termo entre você e a empresa. E aí a empresa pode setar um monte de teste lá dentro, botar teste de inglês, teste de personalidade, não sei o quê. E um deles era de um fit cultural que chama, que ele pegava o teu perfil dele, você respondia um monte de pergunta lá psicológica, não sei o quê, e ele dizia qual é o teu perfil de colaborador, tá ligado? Tipo, tem alguns perfis. Eu lembro que o meu deu agregador, não sei o quê, que é o cara que tá junto lá, que gosta de trabalhar junto com todo mundo em equipe, etc. E o cara consegue, por meio das respostas, é claro que não é ciência exata, né? Mas tipo, por meio das respostas o cara consegue mapear mais ou menos quem é a galera que está entrando na empresa. Eu não desconsidero, tá ligado? Porque eu acho assim, que o cara que é técnico, o cara da área da gente, por exemplo, que sabe as técnicas de fazer um serviço subir, de uma API subir, eu acho que é tão válida quanto o cara que estuda a personalidade humana e essas coisas e elabora testes para elas, tá ligado? Eu acho que é um estudo tanto quanto a gente e funciona também. Acho. Eu acho assim, uma linha tênue aí que você passa. Eu até discuti isso muito com o meu líder quando a gente tá. Eu tô participando das entrevistas, né, que a gente faz para o projeto que a gente tá recrutando. E aí uma coisa que eu sempre falo para ele que assim, você não pode às vezes punir uma pessoa porque ela não sabe se comunicar. Então, tipo, a gente tem um candidato que tipo assim, assim, tipo, pediu para ele explicar, né, algumas coisas com qual conhecimento e ele não desenvolveu bem, tipo, não soube, deu umas respostas meio genéricas, não soube explicar direito, assim, o que ele conhecia exatamente e tal. Então, aí, assim, você fica meio que, tipo, o quanto que isso é um sintoma da falta de real conhecimento do cara e o quanto é o fato do cara ser, sei lá, introvertido, não saber, não saber, tipo, saber se expressar bem, né? Não ter uma desenvoltura, não ser mais solto para conversar. E aí você não pode, tipo, simplesmente eliminar o cara porque o cara não sabe se expressar, não é desenvolto, né? Acho que, tipo, existe uma linha aí que você tem Mas até isso, dependendo do cargo que você estiver fazendo a seleção, isso pode ser ruim, né? Imagina lá, se o cara é um analista e ele não consegue se expressar bem. Como é que o cara vai conseguir desempenhar bem a função dele, que ele vai ter que conversar com pessoas, extrair informações? Eu acho que tudo isso também o cara tem que colocar na balança, né? Até mesmo se você for dev, dependendo da responsabilidade que você tiver dentro da equipe, eu já ia dizer equipa, velho. Porra! Equipa. A malta, né, da a equipe. malta. Então, são coisas que eu acho que tem que ser. Pode ser que no seu caso não seja um problema o cara ser introvertido, mas eu acho que até isso, dependendo da seleção que você for fazer, tem que ser colocado na balança também. Pois é, e eu acho até que, assim, que para tu deu até certo a seleção assim, porque tu é um cara que consegue se expressar. Mas eu conheço cara que é muito bom e que o cara se expressa mal. Assim, ele não é que ele se expressa mal, ele mas ele descreve muito brevemente. Tá ligado? Ele descreve assim, pampa para isso aqui. Repete aí que tá cortando isso tudo. Ixi. Pronto, o cara que. Eu acho que eu vou mudar para ali, mas vou só falar isso. Às vezes eu conheço um cara que ele sabe. Parou? Melhorou. Não. Pronto. O cara fala aquilo ali. Ele não consegue falar sobre um contexto grande, ele não tem muito. Mas Caiu, viu, Saguelos? Tá travando tudo aí. Aqui, Bis? Eu acho que aqueles caiu. Problemas técnicos.
Uma plaquinha assim. Cadê? Puxa o violão aí pra fazer um som aí enquanto a gente espera aqueles. Está se mudando dentro do cativeiro dele. É. Não, e o bom é que ele tava com um problema de sinal. Aí ele mexeu na câmera, né? Ele pegou assim na tela do notebook, deu uma sintonizada melhor assim. Tá, agora o sinal tá melhor. E melhorou. Eu vou ter um bom dia. Alô, Aquiles? Eu acho que não teve jeito. Vamos dar um tempo aí pra ver se ele volta. Enquanto isso, ficar de olho aqui no placar que daqui a pouco tem jogo. Acho que ele voltou, hein? Vou fazer uma reclamação aqui da TP-Link. Lixo. Eu acho que a própria internet, não vou dizer não. Vou dizer, é a net. Uma bosta. Foda-se. É capaz. A minha net, cara, era horrível. Aqui, pronto, uma coisa muito boa daqui é que a taxa de upload de Portugal é muito boa, velho, em todas as internets. Tá ligado? Aí no Brasil é muito diferente. Eu não conheço uma pessoa aqui que tem net e que não reclame. E aí a net, se você quiser que a gente pare de falar mal, pode patrocinar a gente aqui, então. Vamos resolver o problema do pessoal, né? Tu tá recebendo uma ligação da Vivo Fibra? Não. Eles ligam todo dia. Aquele maldito. Eu tô com a BrisaNet aqui, tô feliz, cara. Meu sinal é tops. Aqui não pega não ainda. BrisaNet, chama aí, chega aí no prédio. Eu sei que você tá assistindo a gente. Deve ser um dos das 4 pessoas, que provavelmente são nós 3 e mais algum bot. Não, é Carlos. Será que a caixazinha tá aí? Um abraço nosso querido Carlos aí, que ele é o nosso Patreon. Provavelmente um dos nossos primeiros convidados aí. Sim, quando a gente sair do Alpha e for pro Beta. Oi, Sim, diz aí, Aquiles, tu tava no meio de um raciocínio que provavelmente você já perdeu. Não, perdi não, ainda tá aqui. É que o que eu tava dizendo é que o cara que tem... Eu conheço um cara que ele se expressa mal. Aliás, eu conheço vários, mais de um, que não se expressam tão bem, mas que ele consegue dizer o que tem que ser dito. E esse cara, às vezes, ele é penalizado por alguém que sabe conversar mais. E sabe tirar. Então, eu acho que esses processos, eles são úteis, mas eu não sei até onde é massa, assim, até onde é muito bom e até onde é ruim. Mas é isso, é justamente o que eu dizia, né? Tipo assim, você não pode... Obviamente que eu não vou contratar para ser um analista uma pessoa que absolutamente não sabe falar, né? Não sabe usar palavras. como exemplo. Mas assim, existe uma... Assim, você também não pode privar uma pessoa só porque ela não é tão desenrolada. Às vezes chega uma pessoa que ganha na lábia, né? Chega o cara que conversa ali e tal, não sei o que, dá aquela enrolada, passa aquela lábia, tal, não sei o que, mostra às vezes até o que não sabe, e aí leva e uma pessoa que não consegue, que é mais, né, que é mais tímido, que é mais introvertido e tal, não vai saber tanto. Às vezes não é todo mundo que consegue deixar o trabalho falar por si, né? Não tem essa capacidade. Então acho que assim, é isso que eu tô dizendo. Existe uma linha tênue que você tem que andar ali, né? Do perfil que você vai contratar e tal. Agora, eu não tô desmerecendo o cara que sabe conversar. Eu acho que ele ganha mais dinheiro. Se ele ganhar mais dinheiro, ele merece. Porque ele sabe... Imagina sabe se ele vender, né? Eu acho que o maior problema da nossa área é o cara não conseguir se vender. Se você for olhar, boa parte do pessoal de TI, eles são muito bons tecnicamente, mas são muito introvertidos. E às vezes o cara tem uma ideia fantástica, consegue fazer a parada, mas não consegue vender. Até quando eu digo isso, eu não falo só em questão de você
ter um projeto próprio ou alguma coisa desse tipo e vender para clientes. Eu falo até mesmo dentro da empresa. Muitas vezes você tem uma sugestão de melhoria, alguma coisa, você tem que fazer ou conseguir vender isso dentro da empresa para que você possa fazer. E eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo do pessoal de TI é isso. É exatamente essa questão de como se vender dentro da empresa ou fora da empresa. Acho que eu Em demorei entrevistas, por muito. exemplo. Eu demorei muito a aprender a me vender mesmo, assim, a me vender como um bom profissional. Porque eu sempre. Acho que assim, quando o Ramon me conheceu, né, quando a gente trabalhou junto, eu sempre fui muito mais dedicado a zoar com tudo e com todos. Então, assim, a minha Não que dedicação. agora seja muito diferente, né? Então, é mais ou menos, mas assim, acho que eu sempre me vi nas empresas que eu trabalhava como se eu estivesse numa sitcom. Então, eu inventava coisas absurdas dentro da empresa e, assim, fazia o possível para me divertir bastante durante o dia. E aí, às vezes, as pessoas me viam só como isso, como o cara que ficava zoando todo mundo, o cara que ia lá para brincar e tal. Quando que por trás eu tava fazendo um trabalho, assim, um trabalho bom. Os meus líderes diretos sabiam que eu era bom. Tanto que ninguém vai manter uma pessoa dentro de uma empresa só porque ele é engraçado, né? Acho que ele. Rapaz, Talvez alguém vai ter algum exemplo aí que prova o contrário, mas assim, eu imagino que no mundo capitalista, na maioria das vezes, ninguém vai manter uma pessoa que não renda só porque o cara é engraçado. Mas assim, aí, recentemente, assim, eu aprendi a me vender, sabe? Aprendi a me destacar, a receber e-mails de gerentes dizendo que elogiando meu trabalho de cliente e tal, que foi uma coisa que teve um processo de aprendizado aí, não é tipo natural, não é uma coisa que vai acontecer naturalmente na vida, você às vezes tem que assim, ter esse conhecimento que você precisa gerar isso, você precisa gerar feedback positivo de cliente, você precisa ter a admiração dos seus pares, você precisa mostrar para as pessoas, além da sua equipe, que você assim, é um bom profissional, que você é uma referência, porque é só assim que você vai conseguir crescer. Com certeza vai ter alguém que, tipo, o cara que faz as postagens nos fóruns, ou o cara que dá palestras, ou o cara que tá sempre gerando ali conteúdo, né, para os outros verem. Às vezes o cara nem é tão bom, não é o cara que vão chamar na hora que precisar apagar um incêndio, mas é o cara que sabe, assim, gerar uma propaganda positiva de si. Então acho que existe um. Você E tem para a que. empresa, às vezes. Porque às vezes é legal para a empresa ela ter um nome ter um nome no evento, por exemplo. Ela patrocina o cara pode até no dia a dia não render tanto, mas é um cara que assim, não render tanto dentro do escritório ou com código, sei lá, com o que seja, mas é um cara que faz conteúdo, aí a galera vê, aí gera imagem para a marca, para a empresa, e às vezes é um negócio, pronto, às vezes o cara pode ser ótimo numa tecnologia, pode ser muito foda, mas não saber ensinar. Aí o cara que sabe ensinar, de qualquer forma, ele tá dando uma ajuda lá. Várias vezes eu conversei com gente no trabalho que eu tenho certeza que o cara não sabia aquilo ali que ele estava conversando comigo. Mas ele sabia explicar. Ele sabia o processo. Ele não dominava tudo, mas ele sabia direitinho, tá ligado? E isso ajuda também. É um valor, né? É um tipo de valor que ele entrega. Mas o cara não entregar valor nenhum é foda mesmo. Entregar valor. Pior que a conversa que a gente tá. Mano, Daqui a pouco você vai começar a usar uns termos aí, sinergia. Você tá com um mindset afiado aí. Co-criar. Vamos co-criar. Co-criar. Depois da call que você teve hoje, antes do. Agora, call é Né? correto. Call é um negócio que você usa. Porque você está dizendo. Você, em vez de dizer chamada, é grande, você diz call. Tipo uma call com a galera. Entendeu? Não, você tem todo o direito de estar errado. Não, é porque assim, a beleza do inglês é que você consegue usar umas palavrinhas pequenas para expressar um sentido, né? Tipo assim, quando você fala que é uma call, as pessoas sabem que é uma business call. E é uma videoconferência de trabalho. Então, em vez de você
Ou Você não. diz aí, eu estou numa videoconferência do trabalho, você diz, eu estou numa call. As pessoas sabem, o cara tá numa coisa cujo assunto é trabalho, né? Ou não, né? Não sei. E eu não demonizo, não, porque, por exemplo, no meu trabalho, a maior parte da comunicação é feita em inglês. Tem palavras, às vezes, que sai em inglês, não tem. É tipo, você tá no meio, você tá imerso, né? Num negócio que todo mundo tá falando. Às vezes já teve vez de eu tá no meio de uma call com a galera falando todo mundo em inglês e chega uma mensagem para mim em português e eu vou responder em inglês. Eu começo a digitar em inglês, mas eu paro na hora, né? Eu boto um I, por exemplo, e faço, eita, pô. Porque a cabeça do cara Tá um switch, tá daquele jeito, tá seguindo aquela linha ali. E às vezes, pronto, você vê tanto uma mensagem de erro em inglês que você não consegue traduzir ela para dizer, ei, bicho, deu bad request aqui, ó. Você vai dizer o quê? Ele deu eu não sei nem dizer. Cara, mas requisição termos ruim. técnicos é diferente, velho. É a mesma coisa de você não falar for e if Não, e você querer traduzir. mas qual é o termo técnico? Call meeting agora é termo técnico. Ah, velho, não é termo técnico, velho. Mais de Não é sete palavra reservada, não é palavra reservada. Não tem o compilador não entende isso aí. Aí, assim, eu já tenho um caso diferente do teu, porque o cliente para o qual eu trabalho, ele exige que o código seja escrito em português. Eita, aí Então, tipo, todo o código ele tem que ser em português, o nome dos métodos, as classes e tal. as E aí, palavras reservadas, né? não, aí assim, obviamente, o que é palavra reservada, o que é tipo, vai ser em inglês, né? Obviamente. O que é string em inglês? Em português? String. Texto? Como é que o cara vai ter texto? Texto lá. Ah, assim, mas pelo menos para mim, e eu já tenho um outro defeito que eu acho que é pior ainda, porque eu sou acostumado a escrever código mesclado. Então eu vou escrever coisas como tipo get linha. Sabe? Tipo, aí eu tô. Tá sendo meio que uma desconstrução, porque eu tô tendo que, assim, reaprender a escrever, né? Pegar a linha. Aí eu Buscar obter e tal, sempre vai ser alguma coisa assim. E aí, o é uma parada muito difícil quando você vai fazer um boolean, né? Porque em vez de você usar o is, você usar o aí às vezes você usa EH. Bicho, isso aí é horrível, velho. Tu é doido, o cara. Tu é doido, não tem nem o que dizer, pô. O cara vai fazer, tô fazendo os get set da minha classe. Não, tô fazendo os obter e modificar da minha classe. Cara, até porque tem coisa que a própria linguagem tem o padrão dela, né? Então, tipo, não faz muito sentido isso ser alterado para português, sei lá, é estranho. Eu acho estranho também. É como você falou, né? Tipo, existem os padrões e tal. Aí meio que vai uma. Tipo, será que você vai ser obcecado e vai ser tudo em português? Ou você, tipo, você vai escrever um método personalizado, digamos assim, aí tudo bem, né? Você pode colocar um nome lá em português e tal. Mas se você vai escrever um get setter ou um boolean da vida, por que não usar uma palavra em inglês, alguma coisa assim? Eu também não sou muito xiita, não, para essas coisas de cultura nacional e aportuguesar as coisas. Certas coisas são simplesmente mais fáceis de falar em inglês. Então... É o que funciona, né, velho? O que todo mundo entende é por isso até pronto, até as linguagens de programação, elas passaram hoje a um nível que eita, ó, como eu tô falando, passaram. Elas passaram a um nível que não é mais configuração, é convenção. Hoje a linguagem ela é tipo, você botou um arquivo com o nome X em tal lugar, a linguagem já vai entender que aquele arquivo serve para configuração tal e que é para o contexto tal. Aí a gente está chegando num nível de que daqui a pouco a gente não vai precisar mais programar muita coisa, né? A gente é mais organizar, né? Mais montar bloco e tal. Do mesmo jeito a linguagem, velho. Se tá funcionando, eu deixei de trabalhar na convenção e estou lutando contra a corrente para falar de um jeito diferente, que só vai gerar problema dentro do projeto. Pelo menos é o que eu acho, né? Pode não ser assim, eu posso estar redondamente enganado, mas
Mas, E geralmente os frameworks eles funcionam nisso, né, em cima de convenções. Então eles montam uma estrutura e você trabalha em cima daquilo que é mais fácil para eles entenderem. isso. Meio que não é nem algo da linguagem em si, né, mas tipo o Rails, por exemplo. Ele funciona bem assim, né? O Rails, o Grails, o Spring, É. tudo, né? .NET. .NET eu não sei, velho. .NET funciona? Só sem responder, não. O cara de teste tirando onda, hein? É cada um que a gente tem que deixando ouvir. as vendas. Eita. Mas é isso. A gente acabou saindo do tema entrevista, mas foi bacana. Cara, o foco é não ter foco. Aham. Tinha alguma coisa de entrevista que eu ainda queria falar, velho, que foi bacana. Sim, eu encontrei o nome é Método Quantum. Depois, se alguém quiser procurar, Método Quantum. Aí o cara vai ver as respostas lá. É bom para você saber o que é que estão te avaliando, né? Pelo menos para você saber responder direito. Você pega uma cópia e responde sempre daquele jeito. Pronto. Tá resolvido a vida. Fica a dica aí para os nossos queridos ouvintes. Fica a dica. Ai. Então é isso, né? Acho que é. Eu tô vendo aqui que o canal tá, por algum motivo, tá como se o idioma fosse inglês. Então vai ser bem fácil, né, de achar alguém que queira escutar. Yes. Tem que ver essa configuração aí depois. E aí pronto, tem até um questionamento. Tu imagina daqui a pouco, porque a economia chinesa vai passar os Estados Unidos em breve. Ou seja, a gente vai parar de dizer get set e a gente vai fazer o we on, tá ligado? Cara, eu acho que se você não começou a aprender mandarim já, você já tá perdendo tempo. Você já tá saindo atrás de uma galera aí que já fala, entendeu? Até porque daqui a 30 anos eu vou ter que saber, né? Porque é o tempo que vai levar para aprender aquela porra. Porque, meu amigo, tu é doido. Bom, faz 30 anos que eu tô tentando aprender inglês. Ainda não deu certo. Se eu tiver mais 30 anos agora, depois de velho, para aprender mandarim, fodeu. Bicho, Não tem como. é absurdo, pô. A diferença de uma palavra para outra é em. Tá ligado? É a entonação. Na verdade, não é nem. É a entonação, né? Tipo. Aí a gente vai, tipo, os casos do porquê, né? Tipo, a gente tem se você coloca uma certa entonação, a gente sabe que é uma pergunta. No português, eu tô falando. Então, tipo, o cantonês, se não me engano, é pior. O cantonês é uma variação é um outro idioma falado na China. Uhum. São caracteres parecidos e tal, mas ele tem algumas. Ele é meio que. Digamos assim, é uma versão mais antiga do mesmo idioma. E aí ele tem mais diferenças entre entonações do que o mandarim. Mas vocês que são mais internacionais aí, vocês já veem algum tipo de aparecimento da língua no meio assim da gente, no meio tecnológico? Eu sei que tem as páginas que estão em mandarim, a Lenovo mesmo, quando passei um tempo fazendo projeto com a Lenovo, eles tinham as páginas já tinham a tradução, tá ligado? O cara entrava na página da documentação das APIs, já tinha lá, era tudo em mandarim, mas eu nunca conheci um programador que sabe conversar e sabe mandarim, sabe? Cara, eles têm um mundo deles, né? Um mundo deles lá na China, meio que isolado ainda. Até em questões de acesso, muita coisa lá não tem o acesso full internacional. Eu acho que ainda tem muita coisa que é restrito lá na China. Eles estão abrindo agora, né? Eu acho que se alguém quiser estudar, o momento é esse. Que vai vir, com certeza vai vir coisa bem diferente. Porque aí. assim, quando você pensa, pô, olha o tamanho do mercado, pô, é 1,5 bilhão de pessoas, tá ligado? Que você pode atingir, todo mundo quer esse mercado. Então a tendência ao longo do tempo é cada vez mais as empresas querendo abocanhar à medida que for abrindo, né? Obviamente. Eles vão O foda querer. é que não é só o idioma o problema, né?
tipo, a gente tava vendo, eu acho que isso, né? Por exemplo, lá na BMW, eles têm sistemas específicos por público, saca? Tipo assim, por exemplo, parece que na China, os carros lá no multimídia do carro tem karaokê, Não é tá no ligado? Japão, Por não? quê? Acho que pro lado da Ásia ali, China, Japão, aquelas porra lá. E, tipo, um negócio desse nunca vai ser bem aceito aqui, tá ligado? Então não é só uma questão de idioma, você tem que conhecer bem da cultura e da necessidade dos caras. Eu acho que o idioma hoje chega a ser o de menos, tá ligado? Tipo assim, você consegue fazer tudo que você tem hoje e simplesmente mandar traduzir. Eu acho que o mais difícil é você entender a necessidade dos caras, se a ideia é fazer algo que você queira entrar no mercado de lá, né? Mas assim, eu acho que o idioma também é importante porque, tipo, eles têm como você falou, é um universo grande o suficiente para que eles não, tipo, não é que nem, tipo, os países menores que vão se adaptar ao inglês, entendeu? Eles não, se eles disserem, não, a gente não quer inglês aqui, a gente quer... Apesar de que Não, mas é isso que eu eu tô vi dizendo. um Você vídeo um dia consegue deles, fazer, tá ligado? Você consegue fazer tudo, fazer em inglês ou até mesmo em português, com seu código em português aí, e, e simplesmente traduzir a interface para o mandarim, tá ligado? Achar alguém que consiga traduzir a interface. O ponto que eu acho mais crucial não é a tradução do idioma da aplicação, é mais se eles vão usar aquilo. Cara, deve ser. Eu nunca fui, deve ser uma parada completamente diferente, velho, do nosso dia a dia, tá ligado? Eu não consigo nem imaginar como é, velho. uhum. Só a diferença, tipo assim, Brasil e Portugal é muito parecido. Mas, cara, é muito diferente quando você vai ver em alguns aspectos, tá ligado? O mercado é completamente diferente. Tipo assim, a galera que usa muito Facebook, velho. O Facebook no Brasil morreu, tá ligado? Aqui tudo é Facebook, pô. Agora, E aí? veio para cá o Facebook, mas foi mais com a. O Orkut era melhor na época e todo mundo gostava mais de Orkut. Acho que foi mais uma influência aí do filme. Eu lembro que depois saiu aquele filme Rede Social, não sei o quê, que o pessoal ficou noticiando muito. Aí o Facebook Ah, mas bombou, né? na época do filme já tinha 1 bilhão de usuários, né? Já No tinha, já Brasil, tinha. O negócio é que o Não, no mundo. Brasil. O Brasil 1 bilhão não, no no, Brasil. no, no Facebook, pô. não, tô dizendo que no Brasil bombou, não bombou, porque aqui, por exemplo, eu tinha conta em 2007, mas eu abri o Orkut, tá ligado? Porque todo mundo tava no Orkut e era muito massa. O Orkut tinha o Buddy Poke. O Buddy Poke era muito massa. Você mandar um chute na bunda pra alguém, pô. Cara, o Orkut, ele era muito melhor do que o Facebook nunca vai ser. O Orkut, tipo, Muito as melhor. comunidades eu conheci. Nossa, assim, eu perdi as contas de tanta gente que eu conheci na época do Orkut por meio de comunidades, assim, e você às vezes queria conhecer a personalidade de uma pessoa, você conhecia pelas comunidades que ela seguia. Era uma coisa maravilhosa. Pra que teste de RH? Você ia só no Orkut do cara, via lá as comunidades dele e Eu ia acho que saber. se a gente fosse, se a gente tivesse o Orkut hoje, eu acho que nós três estaríamos desempregados. Eu não. Não, Fala, Só fala tu posto por é o você. mais doente, Aquiles. Tu é o mais doente dos três. Eu só posto coisas da empresa. Só falo bem da empresa. Meu Instagram é só empresa. Aí é LinkedIn. Eu LinkedIn vi. que é pra você falar bem de onde você trabalha. Não, é o Instagram. Não, meu Instagram, Aquele... meu Instagram é pra outra coisa. Eu tô soltando direto pra galera que faz isso. Tem galera que tipo, a empresa manda um bombom pra ele, aí posta no Instagram, marca a empresa. Massa, não sei o quê. Muito obrigado pelo meu bombom. Muito obrigado. Mas assim, eu demorei a minha vida inteira pra trabalhar num lugar que tinha, digamos assim, ações que eu achava interessantes, sabe? Eu Cara, nunca mas isso é bom. Hoje em dia isso é um o suficiente. diferencial. Eu acho que a gente já tá mudando de assunto de novo. Mas Ah, sim, isso é um negócio muito bom, velho. Hoje em dia, até aí em João Pessoa mesmo, eu acho que, tipo, a Conducto chegou com essa parada. Hoje em dia tá bem comum, né? Sei lá, mudar ambiente, é. dar brinde Uhum. e, sei lá, coisa, tentar fazer um ambiente mais Ping-pong, descolado. Oi? ping-pong, Ping-pong. happy hour. É,
cerveja na empresa, porra, quem imaginava aí cerveja na empresa, dentro da Ainda empresa? assim, eu sou uma pessoa que tem muita resistência a, tipo assim, compartilhar nas minhas redes sociais, exceto LinkedIn, coisas de trabalho, sabe? Eu acho que o trabalho, o que eu faço, assim, o meu trabalho não me define, eu tenho minha vida, até uma das coisas, né, que a gente tinha, um dos objetivos, assim, do podcast era que a gente pudesse trazer os hobbies, né, as coisas que cada um gosta no seu dia a dia, porque, assim, é, eu não sou só um programador, entendeu? O que eu faço por 8 horas por dia, às vezes menos. Mas não é o que eu sou, entendeu? Tem outras coisas que eu gosto de fazer e tal. Então eu tento manter essa separação, sabe? Eu tento manter meu trabalho longe das minhas redes Cara, sociais. eu não costumo manter longe, porque como você falou, cara, querendo ou não, ocupa uma boa parte do meu dia, então meio que faz parte, tá ligado? Faz parte de mim, tá ligado? Então eu sou programador, não tem como. Por mais que você, por exemplo, você é músico, você é programador, você faz várias coisas, mas uma delas é ser programador. Uhum. Então tipo assim, minhas redes sociais, basicamente, tem muita coisa do que eu gosto. Eu gosto de beber, eu gosto de comer, tá ligado? Eu gosto de viajar e, querendo ou não, E Gosto de malhar. não, programar. E malhar. não, malhar eu não gosto, não. Malha glúteos. Malhar glúteos, não. Não gosto, não, velho. Mas o Rapaz, cabo tem, né? rapaz, assim, é, eu tenho um grande objetivo na vida que é me aposentar. Eu não posso nem jogar isso porque vai que a empresa vê, né? Mas eu tenho, eu quero assim um dia dizer o seguinte: eu não estou trabalhando porque eu preciso, eu estou trabalhando porque eu gosto. Porque tem muita coisa que eu gosto e eu não faço assim com relação à programação mesmo. Eu trabalharia, pô, numa empresa pequenininha. Eu sem problema nenhum, eu acho massa, tá ligado? Tem algumas empresas, que eu não vou dizer o nome aqui, que são pequenas e que eu admiro. Eu olho assim e faço, caramba, eu gosto do trabalho dessa empresa, eu acho que ela tem futuro. Só que ela paga pouco e eu não posso trabalhar para ela porque ela paga pouco e eu tenho um objetivo na minha vida que é juntar dinheiro para eu poder me aposentar e aí sim eu poder trabalhar onde eu quiser, sabe? Não, hoje eu não posto muitas coisas no Instagram, tá ligado? Porque eu não sei, assim, de Instagram com relação à empresa, a trabalho e tal, porque não sei, me dá uma visão assim, eu me sinto meio superficial, tá ligado? De pegar para minha vida pessoal, puxar uma coisa que tá, que tá ganhando dinheiro lá comigo. Ah, eu costumo Existe postar coisas diferentes, tá ligado? Tipo assim, não meu dia a dia. E aí, galera, oi, bom dia aqui, ó. Eu vou fazer uma classe aqui hoje. E eu acho que isso não faz muito sentido, mas é como vocês falaram, por exemplo. Tem um evento, um determinado evento na empresa que é diferente, um happy hour da vida, como tinha lá no. A gente até tem aqui, mas, pô, happy hour online é foda. A pandemia ainda não recuperou, velho. Mas, pô, tem algumas coisas massas, tá ligado? Pra você fazer. Tipo assim, lá na empresa, até não é nem vamos dizer assim, não foi nem algo que eles fizeram de diferente. Mas, pô, lá na empresa tem como a gente tá nos termos em inglês, né? Tem um rooftop lá em cima. E, tipo assim, a localização lá é muito foda e a vista é muito massa. Tipo assim, a empresa fica, como é que eu posso dizer, fazendo uma analogia aí com o João Pessoa. É como se a empresa ficasse ali No, sei no lá, alto ali perto plano. da lagoa, tá ligado? Que, tipo, querendo ou aliado. não, no Aliados, aqui. Aliás. O pior é que é. O nome do lugar aqui é Cara, eu não Aliados. falei nada a ver. É. Então, como se a empresa ficasse ali na lagoa e você tivesse uma vista de cima, uma vista massa, tá ligado? Uhum. Da área toda ali. E tipo, você vai ali fazer um lanche, tomar um café e você tá ali em cima, fazer uma história, um negócio. Eu achava massa, mas assim, também faz muito tempo que a gente foi na empresa, né? Então não tem nem Então, como fazer mais isso. coincidência, isso é uma coisa que eu gostava de postar também quando rolava lá na Indra. Porque a gente trabalhava ali Vocês conhecem ali o Ecobusiness, né? Então, tipo, tem uma vista bem. Tipo, de um lado você via o mar
e do outro você via a parte ali do rio Sanhauá, né? Do Rio Paraíba? Acho que é Paraíba. E Whatever. aí, whatever. E aí, tipo, às vezes a gente ia tirar uma foto, né? Que eles queriam ficar bem. E aí subia todo mundo lá para o rooftop, né? E tirava uma foto de cima, então era legal. Isso aí era legal. Isso aí é uma coisa que, quando a gente ia lá, eu gostava de compartilhar e tal. Mas, assim, não sei, eu sempre tive resistência de usar a hashtag somos empresa. É Eu, complicado. eu não sei, eu ainda tenho Eu sou essas de coisas. boa. Eu sou de boa em relação a isso, porque, querendo ou não, tipo, na minha cabeça, a minha imagem profissional faz parte da minha imagem, tá ligado? E, tipo assim, Uhum. o Facebook, as redes sociais em geral, né? Eu não vou nem entrar em detalhe em LinkedIn, que é puramente profissional, mas as redes sociais, elas mostram você. E se você tem um lado profissional, então por que não mostrar esse lado profissional também nessas redes, tá ligado? Eu Uhum. costumo pensar assim. E assim, como eu tenho um dos meus objetivos de vida é ser conhecido pelo lado profissional também, tá ligado? A gente até tirava onda nas antigas na faculdade, tipo assim, o cara dizia, e aí, o que é que tu quer? Eu disse, meu irmão, eu quero andar na rua e a galera olhar assim, cara, tá ligado quem é aquele bicho ali? O Eu bicho acho sei lá, ele trabalha na. Um exemplo, sei lá, aquele cara ele trabalha no Google, tá ligado? Isso pra mim é uma parada que é massa, velho. Assim, você ser. É meio que como é que eu posso dizer? Algo que você desbloqueou na sua vida, sabe? Um achievement lá que você foi lá e você conquistou. E isso meio que gera um reconhecimento em cima, tá ligado? Eu pretendo um dia trabalhar numa empresa que tenha um nome foda, tá ligado? Tipo assim, trabalha na AWS ou na. Algo que Não, quando você olha o currículo da pessoa, você olha de caralho, o bicho é foda, tá ligado? E eu acho que, cara, eu não sei. E esse lado é que me faz também pensar. Tem muita gente que eu tenho no Instagram e Facebook e tal. Facebook nem tanto, né? Porque tem negócio de aprovação, eu adiciono mais meus amigos. Mas no Instagram, meu Instagram é aberto. Então, tem muita gente que me segue lá, que foi pessoas que viram palestras minhas e pessoas que me conheceram na parte profissional, saca? E eu acho que faz parte também manter um pouco desse conteúdo no Instagram. concordo. Engraçado. A visão que o cara tem. Isso que é massa dessas conversas assim, né? Porque desbloqueia um pedaço assim da minha cabeça. Eu realmente não pensava dessa forma. Sempre pensei que sempre quis uma separação muito grande entre a Eu minha também. vida pessoal e a profissional. Mas é interessante mesmo. Agora, eu não quero ser conhecido como programador, não, que eu acho meio difícil. Eu tava Não, quando eu pensando. digo assim, é tipo, cara, eu vou dar um exemplo simples. João Pessoa é pequena. Tá. João Pessoa é o cu do mundo. Mas assim, eu fui fazer o teste do Spectros. Para quem não conhece, eu tive não, ainda tenho ainda um pouco de desejo aí de ser jogador de futebol americano, por mais que o shape aqui não ajude muito. Mas eu fiz o teste do time lá de João Pessoa, que é, tipo, hoje é o melhor time de futebol americano do Brasil, é o atual campeão. E eu fiz o teste e tal, e quando eu tava no meio da seleção, o cara chegou para mim, olhou e fez, pô, tu é da Conducto, né? Eu disse, sou. Pô, vi uma palestra tua lá, caralho, muito foda e tal. Irmão, são momentos assim, como você disse, é muito difícil alguém estar na rua e lhe reconhecer como programador e tal. Mas, cara, no meio de grupos específicos, já muitas pessoas vieram falar comigo, pessoas que eu nem sabia que existiam e que já me conheciam por outras coisas que eu tinha feito, tá ligado? E eu acho que é possível, de certa maneira, você ter um certo reconhecimento. Não necessariamente saber o que é que você faz, é aquela sua tia que acha que você está consertando o computador, que você configura a impressora, mas que sabe o nome da empresa que você trabalha, tá ligado? Tipo, na época, meu ex-cunhado, ele foi trabalhar no Mercado Livre e
Eu lembro que minha mãe até comentou no Mercado Livre tinha uma propaganda na época, que eu não lembro o que era do Mercado Livre, que ela também, minha mãe não conhece nada de internet, então ela conhecia o Mercado Livre por causa de uma propaganda de TV, e para ela foi o máximo o fato do cara estar indo trabalhar numa empresa que ela conhecia uma propaganda da internet, da TV, tá ligado? Sabia que a empresa existia e que era uma empresa de TI e que sabia para onde o cara estava indo, era uma empresa grande na cabeça dela. E muita gente pensa assim, tá ligado? Todo mundo sabe o que é Google, velho. O cara bota lá, eu trabalho no Google, é uma parada que chama a atenção, mesmo sem você saber, mesmo sem ninguém saber o que é que você tá fazendo lá no Google. Tô servindo cafezinho lá. Mas tu trabalha no Google, velho. Faz sentido. Faz. Pensativo agora. Não sei se eu vou conseguir um dia, né, com esse meu inglês de bosta e sem fazer nada para melhorar, mas quem sabe um dia aí eu nem consigo. Joel Santana. Eu vi um vídeo de, de um cara analisando o inglês de Joel Santana. Ele tava entendendo, não era um gringo, ele tava entendendo. Aí ele disse uma coisa importante que eu tento fazendo trabalho. Muitas vezes o cara fica, caralho, eu não vou falar, porque eu posso falar errado e vai ser vergonhoso. Véi, fala. Os caras são acostumados a trabalhar com gente de fora e eles têm e eles pegam. Agora, se você for falar com um nativo, aí você pode ter problema, né? Com um cara que não é um cara nativo que não tem contato com gente de fora, às vezes a diferença sei lá, de dead e dead faz diferença para ele. Mas para um cara que tá conversando com você, Eu acho que sabia que às vezes vai fazer muito mais diferença para um não nativo do que para um nativo. O nativo ele é mais de boas, assim. Ele, às vezes, até, tipo, o próprio nativo mesmo, ele não vai que nem a gente, entendeu? A gente não fala 100% do português correto. Então, o cara nativo, ele também não vai falar inglês 100% correto. não fala, Só mas que- aí o cara entender é diferente, pô. Às vezes chega um gringo tentando falar português e ele troca um masculino por um feminino ou alguma coisa do tipo, o cara faz assim, você demora para entender. Pelo menos alguns que eu vi, né, tentando falar português. Uhum. Alguns falam muito bem, claro, né? Não, mas português é outro bicho. Português é... Eu não gosto de comparar, não, porque português é uma das línguas mais difíceis de falar. Então, tipo, o inglês, acho que... tipo, o inglês, acho que ele é mais fácil de, tipo... um nativo entender você. Tipo, a primeira entrevista que eu fiz em inglês na minha vida foi com. Olha, voltamos full circle, voltamos para entrevista. Olha aí. A primeira entrevista que eu fiz foi com um australiano. E que, tipo, assim, naturalmente já é um sotaque difícil de entender e tal. Mas eu tinha pouquíssima experiência em conversar em inglês. Só que, tipo, o cara foi super paciente comigo e tal. Mesmo com a dificuldade que eu tava tendo de me comunicar, mas o bicho foi paciente, entendeu, tal, tentou, incentivou, né, tipo, para que eu continuasse, tal, que falando que tava conseguindo entender, que tava rolando, tal. Então, tipo, eu já tive entrevista com, sei lá, com italianos e com holandeses em inglês, e que já foi bem mais difícil do que isso, porque eles em si já não são nativos, entendeu? Então, eles já têm o sotaque deles. Tinha uma pessoa que eu trabalhei que era romena, e a comunicação entre a gente era super difícil, porque ela não falava inglês bem. Eu também não tinha inglês tão apurado naquela época, então eu tinha dificuldade de entender ela, ela tinha dificuldade de me entender. Mas era a única forma que a gente tinha de se comunicar, né? Era inglês. Então, tem isso. Assim, eu falo muito dessa parada do inglês e tal, mas tá saindo, saca? Tipo, eu tenho minhas reuniões, não falo muito bem, mas eu acho que estou conseguindo me comunicar. Já tive que apresentar projetos e coisas do tipo em inglês. E eu não tenho vergonha, velho. Meu problema não é vergonha de falar, eu não tenho timidez de falar inglês. Meu problema é mais questão do vocabulário mesmo, e é algo que com o tempo vai melhorando. Foi um dos motivos de eu ter vindo para Portugal, que era exatamente essa questão de ter mais contato com o inglês, né? Porque aí no Brasil você até consegue, mas são empresas específicas, e o contato com o inglês geralmente é mais brasileiros
que tentam falar inglês e tem uma ou duas pessoas que são de outro país. E a ideia que eu queria daqui era exatamente ter uma equipe mista, algo desse tipo. Ainda não consegui, mas já tive algumas experiências com inglês, assim, mais do que todo o resto da minha vida aí no Brasil, durante esses 6 meses que eu tô aqui. 6 não, 8 meses já, caralho. 8 meses. Daqui a pouco faz um ano, hein? Daqui a pouco faz um ano. Acabar meu contrato, vou ficar desempregado. Até contrato. Fazem contrato de 1 ano aí, é? Como é? Aqui é porque geralmente é o seguinte, quando você vem do Brasil, por questões de visto, existe aquela burocracia, né? Para a empresa poder lhe contratar direto aqui, como todos os países na Europa, né? Eles têm que demonstrar para o país que passou pelo menos 6 meses procurando alguém aqui dentro, não achou. Aí depois tem que provar que passou mais 6 meses procurando alguém na União Europeia e não achou, para poder lhe trazer. Tem toda essa burocracia. E todos os países são assim, para trazer alguém para cá é assim. Se o cara conseguiu vir direto como, vamos dizer assim, como contratado, como carteira assinada, né, aí, que seria aí no Brasil, para cá direto, a empresa tem que fazer toda essa burocracia. E aí, óbvio, cada país tem sua, vamos dizer assim, legislação diferente e existem brechas diferentes. Aqui em Portugal, geralmente, o que é que a pessoa faz? Você vem inicialmente como que a gente chama de recibos verdes, que é como se fosse uma microempresa aí no Brasil. PJ. É PJ, mas como é aquele outro lá? O MEI. Não sei o que, individual. MEI. Microempreendedor individual, Você tem que emitir um recibo todo mês, aí, tipo, eu emito o recibo, a empresa me paga em cima desse recibo, saca? Aí depois que eu tenho a residência, porque você vem com visto de trabalho, outra coisa que muita gente não sabe, você vem com visto de trabalho, o visto de trabalho, ele só dura 4 meses. Oxe. Então, o visto de trabalho, ele não é tipo assim, eu tenho visto, eu vou para lá e vou ficar lá trabalhando, não. Você tem o visto, que é o tempo suficiente para você dar entrada no documento do país que você está. E aí o visto de trabalho lhe dá o direito de aplicar para você ter a residência no país. E aí, depois que você tem a residência, aí sim, você está estável e você pode ter um contrato sem a empresa ter que justificar para o governo que passou X tempo procurando alguém por aqui não achou e na União Europeia e não achou para poder lhe contratar, entendeu? Aí eu consegui esse documento agora em junho. Se eu não me engano, foi em junho. Foi quando terminou a pandemia, né? Quando as coisas começaram a abrir, foi quando eu tirei minha residência. E a partir daí eu posso, só que eu ainda tenho um contrato de 1 ano com a Albay, que é onde eu tô. E aí, quando terminar esse contrato, eu vou ver se a gente vai renovar ou se eu vou ter que ir para outro lugar, né? Mas, assim, a renovação é certa, saca? Tipo, eles fazem isso mais por uma questão de Burocracia, né? de burocracia, tá ligado? Eles têm que mostrar ao governo que eu tenho um contrato de pelo menos 1 ano para que eu consiga a documentação daqui. Saquei. Pode crer. Tem toda essa parte legal aí por trás. Mas, velho, o LinkedIn aqui não para. Eu tô quase desativando meu LinkedIn, velho. Não tem condições. Deve ser bom demais, pô. O cara tá do lado aí de qualquer país. Cara, e tem muita coisa de outros países, né? Tipo, é igual quando você sai aí de João Pessoa, por exemplo, e vai para São Paulo. O LinkedIn em São Paulo é frenético. Aqui eu não sei se chega a ser o mesmo nível ou mais do que São Paulo. Como eu nunca tive essa experiência daí de São Paulo, mas, velho, todo dia pelo menos 2 pessoas adicionando o cara. E 2 recrutadores, né? Uhum. Pelo menos 2 recrutadores. Eu acho que hoje eu tô com uns 110 recrutadores que eu não quis adicionar. Tá ligado? Tá lá a lista de pedidos de amizade. Porque eu sei que na hora que eu adicionar, vai vir uma mensagem com a vaga e eu vou ter que negar. Ou na própria pedido de amizade já manda com
com a convite. descrição de com um convite, com a descrição de uma vaga. E aí eu tô nessa, tá ligado? Por enquanto, velho, é muito. Eu entendo que o cara tem que estar sempre mantendo contato e tal, para não ficar. Para não ser chato, né? Mas, pô, todo dia, não sei quantas vezes por dia é foda. E quando o cara não tem previsão de sair, tipo, eu tô gostando muito da empresa que eu tô trabalhando hoje, tá ligado? Por mim, eu não fazia questão de sair. Se eu for sair, é puramente por questões salariais, Uhum. tá ligado? Então, você ficar recebendo isso direto, tem hora que é chato, tá ligado? Eu tô quase desativando o LinkedIn porque eu não aguento mais, velho, de proposta. E é Portugal, aí Portugal é tipo, geralmente, ou é Porto ou Lisboa, as propostas. Tem muito da Holanda, muito da Bélgica. Geralmente é ou Portugal, ou Holanda ou Bélgica. Mas São Holanda, os países que eu recebo. Holanda, esses caras desses países, tudo fala é só inglês, né? O cara chega lá, É. é como se fosse uma segunda língua mesmo, né? Não é que nem aqui que, tipo, um gato pingado, o outro fala inglês. Não, lá todo mundo fala inglês, velho. É bem Todo mundo melhor fala inglês. o cara aprender. O cara vai É bem melhor pro cara aprender. O cara vai pra Rússia, pô. Tivesse aí. Eu achei uma cidadezinha, velho, que eu fiquei louco pra ir. Disse, rapaz, algum dia eu vou. O nome dela é Svalbard. Ela fica ali, é a última ilha antes do Polo Norte. É muito massa, velho. Só tem gelo, os polar e umas casinhas. Caramba. Mas tem o Global Seed Vault. O quê? É o ponto turístico de Svalbard. É o. Ah, o negócio do Papai Noel. Não. Vai tomar no cu. Tu conhece também, Lamunir? Eu conheço. Então, eu já tinha visto sobre. É porque esse lugar, ele tem Caralho, tô deslocado nessa conversa aqui. é o Global Seed Vault, que é um cofre. Basicamente é um lugar que tem, tipo, todas as espécies de semente do mundo, tá ligado? Eles são guardados lá. Porque no evento de uma bomba atômica, um negócio destruir a civilização, tem como, tipo, a gente tem todas as sementes guardadas lá, tá ligado? Foi Bill Aí Gates, esse lugar é na Rússia. Não, é na Noruega. É Noruega, sim. Fica em cima ali. Mas fica longe. Então, eu já tinha lido sobre o Global Seed Vault e tal, mas quando eu joguei Euro Truck Simulator, aí eu fui em Svalbard no jogo. Como é o nome do jogo? Euro Truck Simulator. Eu não sabia não que tinha isso, não. Tem, É sério, velho? Você dirige um caminhão pela Europa. É maravilhoso esse jogo. Eu gastei horas e horas da minha vida. Não só pela Europa, né? Pelo Brasil também, pelas estradas tem os do mods, Brasil. né? Originalmente é da Europa, né? Mas tem os mods aí que a galera faz que você vai para todos os lugares. Vai pro Japão, vai pra China e tal. O que eu tenho hoje em dia, tipo, é a Europa toda e um pedaço da África. Eu tenho o ProMods lá que ele tem um pedaço da África, aí tem Islândia, que é um lugar massa também que eu quero visitar. Eu tô procurando aqui, eu não tô acreditando que existe esse jogo, velho. Oxi, é maravilhoso esse jogo, cara. Caralho, melhor do que ele é Goat Simulator. Um dia de amor. Inclusive, eu acho que eu comprei Goat Simulator um dia desse. Simulador de cabra? É. Que porra é essa? Que porra é essa? É isso, exatamente isso aí. Simulador de cabra. Você vira uma cabra. Caralho, que merda, velho. É um sucesso esse jogo, é uma viagem. A cabra vai pro espaço, é uma viagem da porra. O cara vai pro espaço e é uma cabra. Não faz nenhum sentido, velho. Nenhum sentido isso. Mas tudo bem, eu tô vendo o Euro Truck aqui. O Euro Truck Simulator é maravilhoso. Já acho que eu gastei tipo uma grana na porra comprando os DLCs, tal, comprando mods e tal. Tava querendo comprar o volante pra jogar esse jogo. Graças a Deus não comprei. Senão ia acabar com a minha vida. Bicho, não sei se dá pra transmitir aí, velho. Dá, cara. Mas é muito massa esse jogo. O pessoal faz stream desse jogo, pô, o que mais tem. É muito bom.
E tipo, tem Tem uma uns galera que tem, faz stream, velho. tem umas coisas que tem umas cidades que Mas são meio genéricas, tá ligado? Mas esses cenários são reais? Tipo, o cara conseguiu diagramar direitinho, fazer. então, tem cidades e tem coisas que são genéricas, que tipo é a mesma para todo lugar. Mas aí tem monumentos, tá ligado? Tem os pontos turísticos que eles colocam. Tipo, tem umas coisas que são muito bem feitas mesmo. Você visita o lugar de verdade, tá ligado? Eu tenho que ir para Svalbard nesse caminhão agora. Eu fui, é massa. E Svalbard é bom porque é tudo gelo, né? As estradas tudo coberto de neve e tal. Aí tem uns. Porque assim, pra ir pra Svalbard você precisa do Promods. Aí tem meio que. Tem umas minas que você entra, tá ligado? Eu não sei exatamente, eu já tinha lido sobre o que eram as minas. Mas aí você pega uma estradazinha lá, um easter egg. Você pega uma estrada que não tá no mapa. E aí você entra num túnel e você vai por dentro das montanhas, tá ligado? E você sai do outro lado da parada. Eu achei muito massa isso aí. Essa informação aí eu vou guardar. Em breve eu estarei comprando meu volante. Tem um cara aqui que tem um volante, velho. O bicho tem um Pô, volante. é normal isso. O bicho tem uma marchinha, pô, do lado aqui fica só. Ele faz o jeitinho que o caminhoneiro Que faz. é caríssimo, inclusive, essa parada aí. Eu tava querendo comprar Meu amigo. o kit, né? O câmbio, o volante mais o câmbio. É quanto? Somente. É uns 2.000 pau. Ah, tá bom pra gente, né? A gente Somente. tem dinheiro. Né? A gente tá com... Somente para poder fazer o esquema aí porque assim, o caminhão que eu dirijo normalmente no jogo, ele é de 12 marchas, mas tem caminhão de 18 também. Tu compra o caminhão no jogo? Você monta a sua empresa, cara. Hoje em dia eu tenho, sei lá, não sei quantos caminhões trabalhando para mim, entendeu? Eu tô. Michael Kyle Cara. Exatamente. Meu amigo, velho. Aí pronto, o massa. Eu só compraria esse kit se tivesse a porta, tá ligado? Bota o braço aqui, tá ligado? Já ouviram a expressão mais por fora do que cotovelo de caminhoneiro? Pronto, aqui, ó. Assim, tem muito mod, né? O cara coloca aquelas buzinas esqueci o nome. Tem um nome específico, mas aquelas buzinas que o cara aperta, assim, puxa lá, ele... A gente tem que ter um episódio aqui com esse a gente assistindo e tu jogando isso, pô. Pô, vamos. Eu quero ver essa empresa. Vai bombar isso aí. E é massa, pô. Você deixa os caras lá trabalhando nos seus caminhão, aí você vai dormir, porque tem isso também, no jogo você precisa dormir. Você vai ficando com sono. É bit. Você vai ficando com sono e aí, tipo, você tem que dormir. Senão você Era pra ser, você não pode dormir. Eu acho que o jogo seria mais real. Mas na verdade, se você não dorme, você leva multa. Se você fica com sono, se você tiver com muito sono e você continuar dirigindo, você tem que parar num posto de gasolina ou alguma coisa assim e dormir. Senão Não dá você nem pra tomar uns arrebite aí e cair. Não, dá pra você desligar, né? Mas aí não é simulação mesmo, né? Não, a simulação. Simulação mesmo é como o Jimmy, que jogava 24 horas de Le Mans, uma corrida de 24 horas. Carai. Isso é simulação. Massa. Aí é massa. Ele fazia isso? Carai. Sim, claro. Simulação é simulação, cara. Óbvio que ele jogava no teclado, né? Uma simulação muito simulada. Não, eu ainda jogo, eu pelo menos não jogo no joystick, mas eu queria mesmo era jogar. E recentemente eu fiz um negócio melhor ainda. Eu comprei o Flight Simulator, que era uma coisa que eu queria fazer desde, sei lá, 2012, 2010, por aí. Desde os melhores do mundo, né? Desde 2006, quando saiu o vídeo dos melhores do mundo. E lá, esquece que ele falava, Flight Simulator. Esse jogo aí, Flight Simulator. Ele roda no Windows. Sim. Desde esse tempo aí que o meu sonho é comprar o Flight Simulator. E eu comprei recentemente e eu estou aprendendo a pilotar. Muito bom, velho. Já consigo pilotar uns aviões pequenos aí, um monomotor, um negócio aí. Tô tentando aprender helicóptero também, mas é mais difícil. E aí, quando um dia, quem sabe, eu não pego um avião de verdade. Dizem que não precisa mais de piloto, né?
Na É, luta. O cara acho pelo que eu menos só. senta lá. Senta e fica olhando. Bota o braço aqui, aí bota até o braço. O cara aqui, cervejinha. E é isso. Bom, eu acho que é isso. Hoje, pela primeira vez, não travou, né? Olha aí. Temos um episódio 100%. E depois a gente pode validar isso, deu tudo certinho, mas se continuar assim, já foi um avanço. Eu acho que já dá para ajudar próxima semana, a gente já dá para convidar alguém Top. para participar aí, para trocar uma ideia com a gente, para ser metralhado. A gente vai colocar o cara na parede e fazer aquela. Fazer sexo com ele. Que é isso? Caralho, Botar ele na que é parede. isso? Dá uma Madeirada. cabeçada, né? Na boca do estômago. E pronto. Simbora que já tá rolando o jogo do Flamengo aqui. Parece que já tá levando de 2-0, quase levou de 3. É por Flamengo. isso que o jogo não pode ser nas quartas-feiras, hein? Tem que ser na terça. É. Que ontem realmente eu tava cansado pra caralho. Eu, inclusive, tô falando Caralho. fofo. Não sei se vocês perceberam. Tô com. A minha boca já tá toda cortada. Eu fui pular de um negócio lá no Algarve e caí tão troncho que eu não sei nem como foi que bati minha boca, velho. Eu vi o pulo. É massa aquilo ali, né, velho? E morreu. Cara, é mais de 10 metros de altura, velho, aquela porra. Porra. Já É. caía todo cagado. Não, então, eu não ia pular, velho. Eu não ia pular. Eu cheguei no negócio, olhei, e aí foi meu vacilo, né? Eu cheguei na ponta, olhei assim, fudeu, velho, vou não. Vou não. Aí eu parei do caralho, todo mundo pulou. Minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo, mas, porra, eu sou todo mundo, então eu vou pular essa porra. Aí fui pular, pulei todo errado, caí sentado, minha perna tá roxa. Eita. Não sei Mas como o- foi que eu lasquei a boca. Eu acho que, tipo, eu pulei até de boca fechada, mas como meu dente é muito pra frente, eu acho que Não. a pressão da água bateu e deve ter coisado aqui. Você imagina a água como tá, né? Velho, e aqui é imoral, pô. Aqui em Portugal tem praias muito bonitas, muito bonitas. Mas a galera sempre diz, meu irmão, o massa do Algarve é que as águas são quentes. Quente um caralho. Meu irmão, que água gelada da porra, velho. Eu não entrei na água aqui no Porto ainda, tá ligado? Na praia aqui no Porto. Mas dizem que a daqui é mais gelada do que a de lá. O diabo que vai entrar nessa porra aqui, tá maluco? É. Velho, a água tava tão gelada que eu pulei, eu caí meio que sentado na parada, a perna ardendo, velho, ardia muito por causa da pancada na água. Deu, sei lá, 20 segundos dentro da água. Sabe aquele negócio quando você tá na água gelada, você começa a ficar meio dormente? Pronto, eu já não sentia mais nada, velho, do ardor da perna. Tu é doido. Agora, o massa de pular dessas alturas é que o cara não vai. Parece que não acaba, né? O cara cai, aí alguma hora para e começa a subir de volta. É. Mas é uma queda meio grande, tá? O cara voltar, foda. Não, pra mim não foi tão grande porque eu não desci muito, né? Como eu caí sentado, eu desci bem pouquinho. É vantagem. Ou não, né? Eu preferi ter descido mais. Então é isso. É isso, galera. É nóis. Bom, valeu, galerinha. Valeu. Foi um prazer conversar convosco. E até semana que vem. Semana que vem a gente vamos pegar no nosso banco de dados de pessoas dispostas a participar aqui do programa. Por enquanto nós temos uma grande lista de uma pessoa. E é capaz de não ser nem ela. Então, ó, quem tiver disposto aí, quem quiser participar, tá? Nós temos o link aqui no canto, então é só escanear aí com o QR Code e preencher lá o formulário. Se você conhecer alguém que tem histórias interessantes, já deu para você ver aqui que os caras que participam aqui já são meio malucos. Então, se você conhecer pessoas que têm histórias malucas também de Euro Truck Simulator ou coisas
mais estranhas que isso. Então, cara, vai lá, indica o cara para participar. E se você tiver mais fácil ainda, a gente vai entrar em contato. A ideia é que uma vez por semana a gente traga um convidado diferente para que a gente não fique sempre falando da mesma coisa, né? O melhor é quanto mais malucos para conversar com a gente, melhor. Então, acho que é isso. Bom, pessoal, valeu Aquiles, valeu Lamounier, obrigadão aí pela participação. Valeu. E até semana que vem. Uhul. Tchau, tchau. Falou.